Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está me assistindo agora, respira fundo, porque o que você está prestes a ouvir não é só uma história antiga, é um chamado, um lembrete, uma prova viva de que a fidelidade a Deus não depende do lugar onde você está, mas de quem você é, mesmo em lugares onde ele parece ausente. Eu sou o Apóstolo 13 e aqui no Apóstolo 13 Podcast, o único programa onde personagens bíblicos saem das páginas e se sentam aqui na minha humilde tenda para conversar, hoje eu recebo um convidado que carrega nas costas o peso de um nome associado à resistência silenciosa, à fé inabalável e à vida em terra estrangeira sem perder a identidade. E se prepare, porque essa conversa vai do palácio ao porão, do banquete ao jejum, da vida confortável à cova dos leões. Ou seja, hoje será uma entrevista intensa, cheia de emoção e inspiração. Então, já aproveita para se inscrever aqui no canal para não perder absolutamente nada. Porque hoje é um daqueles dias especiais. Dias que você sente que o céu está em silêncio porque está ouvindo também. E o motivo é nobre. Vamos conversar com alguém que venceu não com espadas, não com exércitos, mas com postura, oração e uma fé que não recuou nem diante de leões famintos. Sim, ele mesmo. Aquele que foi levado como escravo, mas tratado como príncipe. Aquele que não se curvou à cultura nem ao sistema. Que interpretou sonhos de reis, mas nunca deixou de sonhar com o céu. Aquele que orava com as janelas abertas, mesmo quando o mundo queria que ele se calasse. Hoje, aqui nesse humilde estúdio rústico, sob a lona metafórica do tempo, eu recebo com reverência, admiração e, claro, uma pitada de bom humor, o homem que fez da cova um altar, Daniel. Daniel, meu irmão, seja muito bem-vindo. Confesso que eu estava ansioso por esse momento, porque sua história não é só impactante, ela é desconcertante. Ela nos obriga a perguntar: será que eu manteria minha fé se minha vida dependesse de me calar? Bom, obrigado por aceitar o convite e já adianto, se precisar orar 3 vezes durante o programa, a gente faz um corte, coloca uma música instrumental bonita e tá tudo certo. Obrigado pelo convite, apóstolo. É curioso estar aqui, sentado frente a frente com essa tecnologia toda. Na minha época, a gente se comunicava com tinta, rolos, selo real, ou às vezes nem isso. Mas fico feliz de estar aqui. Muitas vezes me guardei em silêncio por obediência, mas hoje posso compartilhar por missão. E se essa conversa servir para fortalecer a fé de alguém, já valeu cada passo até essa tenda. Valeu e muito. E olha, você já chegou trazendo algo que define bem a sua vida: equilíbrio. Afinal, você sempre esteve entre 2 mundos, o palácio e a fé, o sistema e a obediência. E mesmo assim, nunca deixou de ser Daniel. Meu irmão, hoje a gente vai focar na história que mais fez corações dispararem em escola dominical. A famosa Daniel na Cova dos Leões. Mas como toda boa história tem uma introdução, os personagens, né? Vamos começar lá do início. Porque quem vê a vitória nem sempre entende o processo. E seu processo começou ainda jovem, quando você foi levado praticamente à força para uma terra estranha. E mesmo assim, se manteve fiel, sabe? Sim, e sabe, apóstolo, eu acho que as pessoas esquecem que antes da cova houve um caminho de decisões silenciosas. Eu não enfrentei leões só durante uma noite. Eu enfrentei leões todos os dias. Leões de vaidade, leões de bajulação, leões de imposição. E todos eles queriam que eu esquecesse quem eu era. Mas quando você lembra de onde veio e para quem pertence, nem o rugido mais alto te desvia do propósito. Rapaz, olha essa frase. Quando você lembra para quem pertence, o rugido não te desvia. Anota isso aí, editor. Então, olha só. Se você que está ouvindo agora que a gente já sentiu que o mundo está rugindo para você se calar, fica com a gente, porque nos próximos minutos você vai entender como a fé de um homem calou a boca de leões, mexeu com o rei e fez história até hoje. Daniel, vamos voltar no tempo. Nessa parte da nossa conversa, quero que você conte com detalhes como foi chegar à Babilônia,
que te colocava em destaque mesmo sendo estrangeiro e como era a sua vida antes do decreto, antes da cova. A gente quer conhecer o homem antes da provação. O jovem que saiu da sua terra, o estrangeiro que chegou à Babilônia com a alma cheia de fé e carregando saudade. Me conta, quem era Daniel antes da cova? Bom, eu era só um menino, apóstolo. Um garoto de Jerusalém, filho de um povo orgulhoso, cheio de histórias sobre milagres, reis, profetas e promessas. Cresci ouvindo sobre Abraão, Moisés, Elias, mas também cresci num tempo em que nosso povo estava dividido, espiritualmente fraco e um pouco vulnerável, sabe? Então, a Babilônia chegou como um furacão, e com ela veio o cativeiro. Eles levaram diversos itens dos templos e também os filhos da nobreza e os jovens mais promissores. Eu fui arrancado da minha terra, dos meus pais, dos meus hábitos e levado para o maior império daquela época. Então você foi levá-lo para uma terra totalmente desconhecida, se tornando um estrangeiro longe de tudo. Mas o que você sentia naquele início? Senti que tinha perdido tudo, mas com o tempo entendi que Deus tinha me deixado vivo para que algo permanecesse. Cheguei à Babilônia com os outros jovens hebreus. Éramos como plantas que foram arrancadas e tentavam crescer em solo estranho. Queriam mudar nosso idioma, nossos nomes, nossa alimentação e nossa fé também. Me deram o nome de Beltesazar, Monipagal, mas por dentro continuei sendo Daniel. A Babilônia até poderia tentar me colocar um rótulo, mas nunca teria acesso ao meu coração. Claramente você manteve a essência mesmo cercado por uma cultura que queria te moldar, né? Sim, e não foi fácil. No início fomos colocados sob um treinamento intenso. O rei queria nos transformar em conselheiros da corte. Nos ofereceram a comida e o vinho do palácio. Mas eu recusei. Pedi legumes e água. Ponto. Não por vaidade ou dieta, mas por santidade. Era um gesto simples, mas cheio de significado para mim. E ali foi a primeira vez que o império me olhou estranho. Mas também foi a primeira vez que o céu sorriu para mim naquele lugar. Então você teve a frieza de recusar o luxo para manter a aliança com Deus. Sim, mas não foi por frieza da minha parte. Foi por fazer o que eu acreditava ser o correto. E Deus honrou a aliança. Mesmo comendo diferente, mesmo olhando num idioma que ninguém entendia, eu acabei me destacando. O Senhor me deu sabedoria, visão, paz no meio da turbulência. E com o tempo, o palácio me viu. O rei nessa época era Nabucodonosor. E ele teve um sonho, ninguém conseguia interpretar. Eu orei e Deus me revelou. O rei caiu de joelhos e disse que meu Deus era o Deus dos deuses. Sim, eu conheço essa história e outro dia você vai ter que voltar aqui para contar também, tá? Mas voltando ao que você estava falando, eu entendo que você não só sobreviveu ao sistema, você influenciou o sistema, certo? Sim, mas sem confrontar, sem gritar, sem me corromper. Subi de posição, me tornei governador, trabalhei com reis diferentes, Nabucodonosor, Belsazar e depois o rei Dário. Mas minha rotina nunca mudou. Eu acordava cedo, cumpria meus deveres com excelência e todos os dias, 3 vezes ao dia, eu orava, sempre voltado para Jerusalém. Mesmo anos depois da destruição da cidade, mesmo sem saber se algum dia eu voltaria, porque orar para Jerusalém não era geografia, era identidade. Era minha forma de lembrar a mim mesmo, eu estou na Babilônia, mas pertenço ao céu. Coisa linda. E você manteve esse hábito por quanto tempo? Décadas. Enquanto o império mudava, os reis trocavam, as leis se reinventavam, eu mantinha as janelas abertas, mesmo quando todos fechavam as deles. Para mim, orar era mais do que um dever, era minha sobrevivência. Pelo visto, da forma como você fala, orar era tão importante quanto respirar, né? Exatamente isso, apóstolo. E foi isso que me sustentou. Não foi a minha posição, não foi minha inteligência. Foi a constância em permanecer alinhado com o meu propósito. Eu não era melhor que os outros, mas escolhi ser fiel, mesmo quando ninguém via. E isso me moldou. A Babilônia tentou não me dar tudo, mas eu já tinha aquilo que não podia ser comprado. A certeza de que minha vida não pertencia a mim, pertencia ao Deus que me carregou até ali.
Poxa, incrível conhecer um pouco mais da sua história, Daniel. Mas agora entramos na parte da tua vida que todo mundo conhece de nome, mas poucos entendem a profundidade. O decreto, a cova dos leões, a noite escura, o milagre silencioso. Então vamos lá. Como foi que tudo começou? Apóstolo, tudo começou de forma sutil. Não foi um golpe direto, não foi um confronto declarado. Foi inveja. Aquela inveja silenciosa que se esconde atrás de sorrisos e formalidades. O rei Dário havia me colocado sobre todos os príncipes e governadores. Eu era como o braço direito no governo. Ele via em mim algo diferente. Ele mesmo dizia que eu tinha um espírito excelente. E quanto mais eu servia com honestidade, mais as engrenagens da política se moviam contra mim. Alguns homens não suportavam ver alguém íntegro demais em um sistema corrompido. E aí começaram a me investigar. Procuraram falhas, desvios, omissões, mas não encontraram nada. Foi então que eles entenderam: se quisessem me derrubar ou me afetar, teriam que me atingir na minha fé, porque minha fidelidade a Deus não era um aspecto da minha vida, era a essência de tudo que eu era. Então, eles foram até o rei cheios de bajulação e astúcia. Eles propuseram um decreto que, à primeira vista, parecia inofensivo. Eles disseram: ó rei, nenhum homem deve orar a outro Deus ou homem que não seja o Senhor pelos próximos 30 dias. E o argumento era sedutor, ou seja, fortaleceu o culto ao rei como representante divino na terra. O que Dário não percebeu, cego pelo orgulho que até os maiores líderes enfrentam, era que estavam usando seu ego como arma contra alguém. E Dário era um bom homem, mas, como muitos reis, estava cercado de vaidade e conselheiros interesseiros. Ele não percebeu que estava sendo manipulado. Assinou o decreto, selou com selo real e a lei estava feita. Nem ele mesmo poderia revogá-la. Quando eu soube disso, respirei fundo. Eu sabia o que significava, mas não hesitei. Subi até meu quarto, como fazia 3 vezes por dia, abri a janela voltada para Jerusalém e orei. Não orei mais alto, não orei mais forte, apenas continuei sendo quem eu sempre fui. Então você não desafiou o rei, só continuou sendo fiel. Perfeito, mas para os inimigos, aquilo era exatamente o que estava esperando. Me denunciaram imediatamente. Foram até o rei com rostos sérios e vozes falsas, dizendo: Daniel quebrou o decreto, estava orando a outro Deus. E naquele momento, apóstolo, eu vi algo que me marcou. Dário não reagiu como esperavam. Ele não comemorou, ele não se sentiu traído, ele ficou devastado. O rei passou o dia tentando me livrar. Consultou leis, revisou registros, buscou brechas, mas não havia como. O próprio sistema que o cercava o impedia de agir. Ele olhou para mim e havia tristeza nos olhos dele. Não era só um líder perdendo conselheiro, era um homem justo que percebia que havia sido instrumento de uma injustiça. Então, não houve outra saída. Naquela noite, fui levado até a cova. A caminhada até lá foi longa, não pelos passos, mas pela intensidade do silêncio. O rei veio comigo, ele me acompanhou até a entrada, e ali, antes que eu fosse lançado, ele disse: Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Foi uma frase dita com dor, mas também com esperança. Dário queria acreditar. Talvez não conhecesse o Deus que eu servia, mas conhecia o homem que eu era. E isso foi o suficiente para acender uma centelha de fé nele. Fui lançado, a pedra foi rolada e o selo do rei marcou a entrada. Daniel, confesso que eu nunca saberia reagir a isso. Mas como era essa cova? Apóstolo, a cova era escura, úmida, e o cheiro de animais era sufocante. Os rugidos eram reais, não era metáfora. Eu ouvia os passos pesados, sentia os olhos famintos me analisando. Cada músculo do meu corpo se preparava para o pior. Mas, de alguma forma, meu espírito estava calmo. E essa calma dominou também meu corpo, de dentro para fora. Eu fechei os olhos e orei. Disse a Deus: se essa for minha última noite, que ela seja contigo. Em tuas mãos entrego meu espírito. Não aos leões, não aos homens, mas a ti. Mas então, o que teoricamente seria impossível aconteceu.
De repente, uma paz, uma presença dominou aquela cova escura. E, de uma forma sobrenatural, os leões se aquietaram. Eles não rugiram, não atacaram, eles deitaram ao meu redor, como que respeito uma ordem maior que a fome que eles sentiam. Eu passei a noite inteira ali, em paz. Um Deus, mesmo no lugar mais improvável, estava tranquilo. Enquanto isso, naquela noite o rei não dormiu. Não comeu, não quis distrações. Ele passou a noite em jejum, inquieto, esperando o nascer do sol. E assim que a primeira luz do dia apareceu, ele correu. Foi até a cova e gritou com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pode te livrar dos leões? E eu respondi: ó rei, ele vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, porque fui achado inocente diante dele e também diante de ti. Então fui retirado sem um único arranhão. E naquele dia o nome de Deus foi proclamado em todo o reino. A cova que era para me calar se tornou um púlpito, e o silêncio que queriam impor virou testemunho eterno. Daniel do céu, essa parte da sua história é um terremoto no coração, porque é uma prova que fidelidade não evita a cova, mas garante a presença de Deus dentro dela. Sim, e digo mais, a cova não foi o lugar da minha queda, foi o cenário do meu encontro. Que há momentos na vida em que Deus não nos livra do buraco, Ele desce com a gente. E ali, no escuro, Ele revela o que só pode ser visto de perto. Que fé verdadeira brilha mais forte no lugar onde ninguém esperava a luz. Quando fui retirado da cova, apóstolo, o mundo parecia mais claro. Não falo apenas da luz do sol que me cegou por um instante. Falo da clareza que invadiu meu espírito. A certeza de que tudo havia valido a pena. A fidelidade, a janela aberta, as orações silenciosas. Cada escolha feita no escuro agora brilhava diante de reis e nações. O rei Dário estava diante da entrada da cova. Quando me viu sem um arranhão, seus olhos encheram de lágrimas. Ele não apenas havia sido poupado da culpa de uma morte injusta, ele havia testemunhado o sobrenatural. Mandou que me retirassem imediatamente, me abraçou, e naquele abraço havia arrependimento, havia honra, havia uma transformação acontecendo ali diante dos olhos de todos. Mas o que veio depois também foi marcante. Os homens que conspiraram contra mim, que haviam tramado minha queda, que usaram a lei como uma armadilha, foram levados diante do rei. Não houve mais justificativas, não havia mais máscaras. Eles foram entregues à própria armadilha. E como estava no decreto, a justiça foi feita. Eles, suas famílias, tudo o que haviam edificado com falsidade caiu por terra. E não digo isso com prazer, digo isso com temor, porque aprendi que quem cava covas para os bons, mais cedo ou mais tarde tropeça nelas. Depois disso, o rei Dário fez algo que marcou a história. Ele escreveu um novo decreto, mas dessa vez não para proibir orações. Ele escreveu para glorificar o Deus que me livrou. Ele disse: faço um decreto para que em todo o domínio do meu reino os homens temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído e o seu domínio nunca terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Que lindo isso, hein? Pois é, e naquele dia a Babilônia conheceu um Deus que nem os impérios conseguiam calar. Minha vida continuou, voltei ao palácio, continuei servindo com excelência, com humildade. Mas nada foi igual, porque agora sabiam que não era sobre mim, era sobre quem andava comigo. E é por isso que hoje, aqui nesse podcast, é assim que fala? Sim, assim mesmo. Tá, então aqui nesse podcast, deixo uma palavra para você que está ouvindo. Se você se sente dentro de uma cova, não se desespere. Se tudo ao seu redor parece escuro, injusto, frio, permaneça fiel, porque o Deus que me livrou ainda está vivo, e Ele não mudou. Ele ainda desce em covas, ainda envia anjos, ainda honra alianças feitas em silêncio. Talvez o livramento não venha como você espera. Talvez o livramento não seja tirar você da cova. Talvez seja te sustentar dentro dela, noite após noite, até que o dia amanheça. Mas uma coisa eu sei: se você continuar de joelhos, o céu continuará de pé por você.
Daniel, meu irmão, você não contou uma história, você nos levou para dentro dela. E é você que está ouvindo agora, após ouvir essa história, deixa eu te dizer uma verdade com todo o meu coração. Você pode estar na cova da ansiedade, na cova da solidão, da culpa, da dívida, da dúvida. Você pode ter sido traído por aqueles que deveriam te proteger. Pode ter sido esquecido por quem deveria te abraçar. Mas Deus não te esqueceu. Ele não perdeu o endereço do seu coração. Ele conhece a tua madrugada. Ele viu a tua oração. E mesmo quando tudo estiver fechado, o céu continua aberto. Às vezes ele não remove o problema, mas ele silencia os leões. Às vezes ele não evita a dor, mas ele desce contigo para sentir junto. Porque o nosso Deus não é superficial. Ele é Deus de profundidade, de intimidade, de presença viva. E se ele permitiu que você descesse até aí, é porque ele sabe como te tirar de lá. Então, por favor, não desista no meio da noite. Não feche a janela. Não interrompa a oração. Não esconda quem você é para se encaixar no sistema que muda toda hora. Continue sendo inteiro. Continue sendo fiel. Porque o mesmo Deus que entrou com Daniel na cova é o Deus que caminha com você. E se ele me livrou, ele pode fazer isso com você também. Tenha fé. Daniel, muito obrigado por tudo. Obrigado por viver o que viveu e por não ter deixado o tempo apagar a tua fé. Do fundo do coração, foi um prazer vir aqui. E você que acompanhou esse episódio até o final, se a história de Daniel tocou teu coração, compartilhe esse vídeo. Se acendeu algo aí dentro, não apague. Claro, se inscreva aqui no canal Apóstolo 13, porque toda semana tem um novo personagem, uma nova história, uma nova chance de aprender, se inspirar e renovar a nossa fé. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.